Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distorções harmônicas. Esse assunto ele é o foco na disciplina de qualidade de energia, tá? Lá vocês vão ter um pouquinho mais aprofundamento aí no assunto em relação a distorções harmônicas e todos os fatores que afetam a qualidade de energia do módulo 8 do Prodigy. Mas quando a gente fala de medição, né, medidas elétricas, eu não posso mostrar para vocês simplesmente a medição de sinal senoidal, cálculo de potência de sinal senoidal. Eu preciso mostrar para vocês um pouquinho a realidade nossa, né? Que na realidade nossas cargas não são mais 100% lineares. A maioria das cargas hoje em dia são eletrônicas e cargas eletrônicas provocam distorção na forma de onda. E se provoca distorção na forma de onda, a metodologia utilizada pelos equipamentos muda, né, se ela está considerando ou não ali a distorção harmônica. Se a medição é True RMS ou não True RMS. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre medição True RMS e a medição linear, tá? Mas antes de chegar nesse tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre a distorção harmônica. A aula de hoje vai ser mais no sentido de mostrar aí sobre, falar um pouquinho da distorção harmônica. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Prodigy módulo 8, o que ele define em relação às medições e as normas I3E, como que é feito aí o cálculo de potência quando o sinal ele é não linear. Vamos fazer aí alguns exemplos numéricos. E aí depois a gente fala então da medição True RMS, podemos fazer até o teste no laboratório de um medidor True RMS ou não, ok? Bom, o material dessa aula, eu vou dar os créditos do professor Paulo Henrique, da UFO. Ele me forneceu o material de qualidade de energia dele, lá da UFO, tá? Então, esse material foi elaborado pelo Paulo, eu simplesmente estou reproduzindo o conteúdo com autorização dele, ok? Bom, considerações iniciais sobre distorções harmônicas. Vou considerar que vocês não têm conhecimento sobre distorções harmônicas, vocês não tiveram ainda a aula de qualidade de energia, então eu preciso fazer a introdução em relação a isso para vocês, para poder ficar mais fácil o entendimento, tá? Vamos supor que um sinal senoidal. O que seria isso? O sinal da nossa tomada, certo? Você foi lá, mediu o sinal de tensão da concessionária e você constatou que ela tem ali um período. Vamos marcar aqui nosso período, está aqui. Esse período define a nossa frequência. Quem quer a frequência é 1 sobre o período. Essa forma de onda, ela tem um valor de pico, ela tem uma amplitude que a gente chama de valor de pico, está aqui. Ela tem uma amplitude pico a pico, que vai desse ponto até esse ponto. Então são coisas aí que vocês já têm conhecimento, que vocês já vêm vendo isso já desde as disciplinas de circuitos 1 para cá. E eu tenho também um valor RMS, que é uma amplitude aí que foi definida, que você mede em função do seu sinal alternado e você tira então ali o seu valor correspondente RMS. E eu teria ainda um valor aqui, no caso do sinal senoidal, um valor médio que daria aqui um valor zero, né? Porque o sinal positivo é igual ao negativo, então o valor médio ali seria igual a zero. Tá, mas o que seriam as distorções harmônicas? O que são as distorções harmônicas? São fenômenos associados com deformação nas formas de onda de tensão e corrente em relação à onda senoidal. Como assim, professor? Vamos exemplificar isso para ficar mais fácil. Fenômenos associados à alteração na forma de onda de tensão e corrente. Origem. O que causa essa deformação? Operações de cargas classificadas como não lineares. É o principal delas. O que seria? Cargas, vamos dar um exemplo aqui mais simples para vocês, depois eu vou listar todos aí os problemas de não linearidade. Cargas eletrônicas. Eu mostrei num exemplo passado, quando eu falei de fator de potência, eu mostrei uma carga onde a tensão e a corrente eram praticamente em fase, mas a corrente não correspondia à forma de onda de tensão. Ela não tem a mesma proporção de tensão e corrente. O que a gente estava acostumado para quê? Para cargas resistivas ou cargas RL ou RC, né? Carga indutiva ou carga capacitiva, mas eu tinha apenas um atraso ou um avanço da tensão em relação à corrente, da corrente em relação à tensão. Mas no caso da carga não linear, que provoca distorção harmônica, eu não tenho a mesma proporção de tensão e corrente. As formas de onda são diferentes. A forma de onda de tensão não é igual à forma de onda de corrente. E isso que vai provocar a nossa distorção harmônica. Então, se eu pegar aqui um sinal, né, alternado de entrada, se eu colocar numa carga resistiva, uma carga linear,
a forma de onda de corrente ela vai se comportar com a mesma forma com a forma de onda de tensão. Aí no caso, se for RL ou for RC, atraso, né, ou adianto da corrente em relação à tensão. Já numa carga não linear, o que vai acontecer? A minha corrente ela não representa a forma de onda da tensão. Ela vai puxar uma corrente da rede diferente da forma de onda de tensão. Essa carga ela pode ser eletrônica, pode ser simplesmente a saturação de um transformador, de um equipamento que vai distorcer. Quem já fez conversão, já viu a forma de onda ali, de energização de transformadores, já viu que a forma de onda de corrente do transformador a vazio, ela é não linear. Então, o transformador a vazio provoca a distorção da forma de onda da rede. Então, muitos transformadores a vazio na rede é um dos causadores aí de distorção da forma de onda de tensão. Então, se eu tenho um sinal não linear, como que eu faço para medir esse sinal com meus equipamentos? Como que eu faço para chegar no cálculo de potência, no cálculo de distorção harmônica, né? Como que eu faço para medir esse sinal não linear? Quantos por cento esse sinal está distorcido em relação ao fundamental? Tudo isso aí vai depender agora de como a gente trabalhar com esse sinal não linear. Primeira coisa que eu faço é a decomposição em série de Fourier. Se eu pegar esse sinal e fazer a série de Fourier nele, eu vou transformar esse sinal em sinais senoidais múltiplos de 60, que se eu somar todos eles, eu volto a ter a forma de onda original. Então, ó, o que seria a minha série de Fourier? Eu pegar o sinal, então, vou pegar aqui meu sinal não linear, tá? De tensão ou de corrente, aqui não foi indicado, independentemente de que seja. E se eu fazer o Fourier dele, eu vou encontrar uma componente de 60 Hz, que seria minha fundamental. Então, dentro desse sinal vermelho, eu tenho uma 60 Hz aqui, que vai ter uma amplitude, tá? Definida. Eu tenho uma ordem harmônica, aqui foi considerada no sinal como exemplo, eu tenho uma forma de onda de 180 Hz, que a gente chamou ela de terceira harmônica. Por que terceira harmônica? Porque 3 vezes 60, se eu multiplicar 60 Hz, que é fundamental, por 3 vezes, eu tenho 180 Hz, tá? Então, ela é múltipla de 60, então de terceira ordem. Mais uma de quinta ordem, 5 vezes 60, 300 Hz. Então, eu tenho uma forma de onda que a cada um ciclo da senoidal, 60 Hz, cada um ciclo aqui, eu tenho 5 ciclos aqui e eu tenho 3 ciclos aqui, tá? Por isso que é terceira ordem, por isso que é quinta ordem. E a gente tem a frequência também, né? Aqui é 60 Hz e aqui as frequências são maiores. Então, eu tenho mais pulso em relação a um período de 60. Se eu juntar tudo isso, claro que esse exemplo é simbólico, tá? Se eu juntar todas as formas de onda, eu volto a ter a forma de onda original não linear. Então, se eu tenho sinais alternados múltiplos de 60, fica mais fácil a gente chegar então à equação, à conta final, para falar qual que é o valor RMS, né, o true RMS, que é o RMS verdadeiro de tensão ou de corrente. E com esse valor verdadeiro de tensão e de corrente, eu consigo calcular as potências verdadeiras. Tá vendo onde a gente vai chegar? Então eu passo de um sinal não linear, transformo ele num sinal linear com várias frequências múltiplas de 60, e com esses sinais não lineares eu consigo então inserir nas minhas equações de potência ou de tensão ou de corrente não linear e chegar então a um valor true RMS, que seria o meu RMS verdadeiro. Então, aqui eu já estou fazendo uma base para vocês entenderem o que é a medição true RMS. Pegando uma outra imagem aqui, no sinal amarelo, nesse sinal aqui amarelo, eu tenho a forma de onda, tá? Que está sendo medida. E se a gente fazer a decomposição dela em Fourier, eu vou achar aqui, ó, vamos lá, fazer aqui meu espectro de Fourier, né? Minhas ordens e as amplitudes. Vou considerar aqui, ó, 100% de fundamental, que seria o quê? Primeira ordem. Quem é a primeira ordem? Seria a minha 60 Hz, tá? Eu tenho 33% de terceira ordem, que seria o quê? 180 Hz. A gente acabou de ver ali atrás. Então, se eu for pegar aqui na escala do eixo, eu tenho aqui 33%. Aqui eu teria 100% de fundamental. Então, esses 33% é em relação ao 100
da minha fundamental. Aí eu tenho quinta ordem, quantos por cento? 20%. Eu tenho a minha sétima ordem, 14%. Eu tenho a minha nona ordem, 11%. E eu tenho a minha 11ª ordem, 9%. Então, de onde que eu tirei esses valores? Aqui, ó. Eu estava olhando aqui a amplitude deles aqui, ó, em percentual, tá? A fundamental está em 100%. Aí eu venho com a terceira de 33%, a quinta de 20%, a sétima de 14% e a nona de 11%, tá? E a segunda, professor, a quarta, as pares, não tem as pares? Nós vamos entender ainda hoje como que você define se você tem par ou não. Já para adiantar, quando a onda é simétrica, a parte positiva ela é idêntica à negativa, eu não vou ter ordem harmônica par, ok? Então já fica esperto com isso. Quando você tiver uma forma de onda com o semiciclo positivo, ele é idêntico ao semiciclo negativo, você não tem não tem harmônicas de ordem par. Agora, se o seu sinal é totalmente aleatório, aí você vai ter todas as ordens harmônicas, até principalmente a componente DC, que é a componente zero, que seria um deslocamento da forma de onda no eixo, ou para cima ou para baixo, tá? Aqui eu não tenho deslocamento, eu considero que a minha amplitude máxima no positivo ela é igual no negativo, então eu não tenho deslocamento, a ordem CC ela é igual a zero, ok? Então é assim que você consegue aí decompor, achar uma senoide correspondente àquele sinal, a amplitude dela, tá? E depois, se eu somar todas essas ordens, eu volto a ter a forma de onda amarela. Então, essa maior aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a minha 60 Hz, que a gente chamou de A1. O meu A3 é a minha terceira ordem, então vou ter aqui, ó, um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, tá vendo? Quando eu tenho uma só das 60 Hz, eu tenho 3 da ordem de terceira ordem, né, que seria 180 Hz. E assim por diante. Aqui eu tenho a quinta, aí aqui dentro também tem a sétima, tem a nona e tem a 11ª. Somando todos esses sinais senoidais, então eu passo a ter o sinal aqui amarelo, que é o valor medido lá pelo meu TC, se eu considerar que isso é uma forma de onda de corrente. Ou pela minha garra ali de tensão, se eu considerar que isso é uma forma de onda de tensão, certo? Jogando isso em um outro plano, vamos pegar aqui uma representação tridimensional. Eu tenho então ali o meu sinal naquele eixo, né, que é a minha forma de onda lida. Eu vou ter aqui a minha 60 Hz, aqui a terceira ordem, a quinta, a sétima, a nona e a 11ª. Somando tudo isso, então, eu passo a ter a forma de onda do sinal amarelo, ok? Acho que assim vocês conseguiram entender, visualizar como funciona. Se eu tenho os sinais senoidais agora, eu tenho a frequência de cada um, eu tenho a amplitude de cada um, e eu vou ter o ângulo de cada um e de cada fase, aí já pensa num trifásico também, e eu consigo então chegar aos valores true RMS. Então basicamente é isso que os medidores vão fazer internamente. Lembra da aula passada que eu falei que aquele sinal de tensão e corrente, mesmo a corrente estando cortada, eles estavam em fase porque cruzavam o zero no mesmo ponto, e o circuito acusava que tinha um fator de potência diferente de unitário, né? Ele identificava como uma carga indutiva ou capacitiva, dependendo se a forma de onda era cortada no começo ou cortada no final. Então, por que ele acusava fator de potência? Porque, eu lembro que eu expliquei, porque ele faz o quê? O Fourier. E quando ele faz o Fourier, ele acha algumas ordens, né, múltiplas de 60, a gente viu isso lá, e que quando ele faz isso, o sinal de corrente da fundamental, ele fica deslocado da tensão em um certo ângulo. E aí, quando ele vai fazer as contas, ele vai considerar esse ângulo de deslocamento, então ele vai identificar um fator de potência diferente do unitário. Então, os medidores eletrônicos já automaticamente fazem o Fourier internamente, tá? Ele acha todas as ordens, todas as frequências, e aí por isso que você já tem um sinal ali com um deslocamento, porque ele já considerou então esse ângulo de defasamento entre tensão e corrente. Professor, mas eu não fiz Fourier lá no meu medidor da aula de medidas do laboratório, e ele mediu realmente fator de potência diferente
do unitário. Sim, porque você trabalhou com sinal instantâneo. Então, quando você trabalha com sinal instantâneo, você já está trabalhando com todo o sinal verdadeiro, que seria o sinal amarelo. Seria a mesma coisa de você fazer as contas na mão, matematicamente, e para fazer isso matematicamente é mais complicado. Então, o que você faz? Você faz a decomposição e aí você consegue somar uma a uma. Mas quando você já trabalha com um sinal instantâneo, que é o sinal real, é como se você estivesse fazendo já o Fourier completo de todo aquele sinal. Não quer dizer que o medidor vai lá fazer o Fourier antes de fazer todas as contas, depois colocar na equação da tensão true RMS. Não. Se eu trabalhar com o sinal instantâneo e já fazer a integral disso, né, todas as contas usando o sinal instantâneo, você já está fazendo o que eu estou acabando de explicar aqui. Agora, quando eu pego simplesmente um sinal e falo para ele que ele é de 60 Hz e eu pego só o valor máximo, que é a amplitude, e considero só essa amplitude e a frequência para calcular as potências, aí a sua equação ela é falha e aí é onde entram os medidores que não são True RMS. Então, os medidores que não são True RMS não fazem a integral do sinal ponto a ponto. E vai depender também da amostragem desse sinal, também a precisão desse True RMS. Ah, mas como que funciona então o medidor que não é True RMS? Ele simplesmente pega o valor de pico, divide por raiz de 2, você tem o valor ali eficaz. Com o valor eficaz, você faz as contas e você então tem tensão eficaz, que é o RMS, a corrente eficaz, a potência e assim por diante. Mas você sabe que o sinal ele não é linear, então isso já não serve mais. Se ele fizer simplesmente isso, você está falho nos seus cálculos. Por isso que o nosso medidor lá das medidas bate certinho com os medidores tradicionais e considerando se eu fosse fazer um True RMS, porque ele trabalhou em cima do sinal instantâneo, em cima realmente da forma de onda ponto a ponto, tá? Então essa forma de onda não é senoidal, ele vai considerar a integral de todas as áreas ali não senoidal. Bom, professor, e qual que é a origem das distorções harmônicas? Aí eu pergunto, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E qual que é a origem da distorção harmônica? É a tensão ou é na corrente? O que a gente pode falar? Uma coisa a gente já sabe. Começou quando as distorções harmônicas? A partir do momento que eu comecei a ter cargas não lineares. Ah, mas só veio a partir da eletrônica de potência? Não necessariamente. Vocês viram aí que transformador a vazio provoca distorções harmônicas também. Tudo depende da característica construtiva dos equipamentos. Mas ficou cada vez mais forte quando chegou o quê? A eletrônica de potência, que eu passei a ter cargas chaveadas. Mas vamos falar isso antes, então, antes da eletrônica de potência. Eu tenho os reatores a núcleo saturado, que são equipamentos que são utilizados para poder controlar a tensão do barramento quando a tensão sobe demais. O que seria um reator a núcleo saturado? Seria um transformador convencional, só que programado para ele entrar na curva, no joelho, né, na curva de saturação. Quando ele atingir a tensão um pouco acima da tensão nominal, ele começa a saturar, o que não é comum num transformador convencional. Tá? Se a tensão subir, ele não vai entrar no joelho da curva de saturação. Já o reator núcleo saturado foi feito para operar basicamente na curva de saturação. Se a tensão estiver no nominal ou para baixo, ele funciona como uma carga leve, normal. Se a tensão eleva acima da tensão nominal, ele vai entrar na curva de saturação, fazendo com que então esse transformador satura, transformando-se numa carga pesada, segurando o nível de tensão. Porque se eu aumento a carga, tende a cair a tensão. Então ele vai tender a segurar a tensão do barramento conforme essa tensão tende a subir. E com isso ele vai drenar mais corrente da rede. Só que também, como ele está na região de saturação, ele está saturado, a forma de corrente é totalmente não linear. Ela não tem uma forma de onda linear em relação à tensão. Se a gente olhar aqui o nosso esquema, o nosso desenho, eu tenho aqui uma fonte elétrica, que seria a minha concessionária, e ela fornece para mim um sinal senoidal de tensão. E esse sinal senoidal, ele é transmitido numa linha, que é representada aqui por uma RL, ou um nível de curto, circuito, tá? E ele alimenta uma carga não linear, que pode ser uma carga eletrônica ou um reator núcleo saturado, que seja, e uma carga linear, que poderia ser aí motores elétricos operando de forma normal, lâmpadas, tá? Cargas lineares que têm um sinal aí de tensão igual o de corrente.
ok? O de corrente igual de tensão, na realidade, né? Quando essa carga não linear é alimentada, ela vai ter uma forma de onda de corrente que não tem a mesma característica de tensão. Então, o que acontece? A minha fonte, ela não gera uma corrente não linear automaticamente. Ela está fornecendo uma tensão linear. Mas a minha carga puxa uma corrente não linear, certo? Essa corrente, passando pela minha impedância da minha linha, vai provocar uma queda de tensão em cima do meu RL na mesma proporção da minha corrente não linear. Quando ele provoca uma queda de tensão com a mesma característica da minha corrente não linear, eu vou ter, então, na minha barra de acoplamento da minha carga, uma tensão não linear, provocada por quem? Pela minha corrente não linear, passando pela minha impedância da minha rede. Consequentemente, se essa tensão que está alimentando a minha carga, ou barramento, ela passou a ser não linear, as minhas cargas lineares passam a fornecer alimentadas por tensões não lineares, puxando assim, então, uma corrente que tem a mesma característica da minha tensão, aumentando, então, mais ainda a minha queda de tensão não linear em cima da minha impedância da rede. Então, se a minha fonte fosse ligada diretamente da minha carga, sem qualquer impedância, eu basicamente atenderia ali a minha carga com a corrente não linear da carga e a minha tensão linear iria para a minha carga linear. Só que essa corrente não linear, então, passando pela impedância da rede, provoca distorção da forma de onda de tensão. Tá? Então, para me provocar a forma de onda distorcida na tensão, que é o mais difícil, e a proporção ela é muito menor que da corrente, eu preciso provocar uma queda de tensão, então, nos condutores. Ok? E aí, vocês vão aprofundar isso mais lá na disciplina de qualidade de energia, que lá o professor vai entrar em muito mais a fundo, então, nesse conteúdo, explicar com mais detalhe as harmônicas que ficam presas dentro do delta, do transformador, que a terceira ordem e a de sequência zero ficam presas dentro do delta, porque ela tem que ir para o terra, né, para o neutro, e como o transformador em delta não tem neutro, essas harmônicas ficam presas dentro dele, já filtra um pouco essas harmônicas. Tudo isso aí vocês vão ver lá na disciplina de qualidade de energia. Então, basicamente, eu quero que vocês entendam a origem do problema. Então, quando eu faço a medição aqui no laboratório, se vocês forem analisar a forma de onda aqui do barramento, ele já tem uma distorção harmônica aí de 1.6, 1.8 da tensão, provocada por quem? Por cargas não lineares aqui dentro da universidade, que está provocando queda de tensão em todo o barramento da universidade por onde passa essa corrente. Quem são essas cargas? Ar-condicionados eletrônicos com inversor de frequência, motores, caso tiver com inversor de frequência, computadores que são fonte chaveada, que a maior parte das cargas lâmpadas, né? As lâmpadas eletrônicas são cargas não lineares. Então tudo isso vai se somando em todos os blocos, vai provocando então uma queda de tensão no barramento e consequentemente então chega uma tensão distorcida para a gente aqui nas tomadas dentro do laboratório. Exemplo de cargas geradoras de correntes harmônicas. Então vamos falar aqui um pouquinho dessas cargas. Quem são elas? Geradores e motores CA podem provocar? Podem, distorções harmônicas. Transformadores, pode? Pode, já falei para vocês e vocês já devem ter visto isso lá em conversão com o professor da disciplina, né? Transformadores a vazio aí provocam distorções da corrente de energização, corrente a vazio e, consequentemente, também vai distorcer então o barramento. Lâmpadas de descargas, sim. Fornos a arcos, principalmente porque eu estou causando curto-circuito nos eletrodos trifásicos ali e são correntes muito elevadas, totalmente aleatórias, e aí provoca então várias correntes, né, não lineares e assim provoca uma distorção grande na tensão. Então, quem mora perto de indústria siderúrgica, que tem forno a arco, sofre muito com relação às distorções harmônicas, flutuação de tensão, oscilação, né? Que antigamente era um pouco mais visto em lâmpadas incandescentes. Já nas lâmpadas eletrônicas já não consegue sentir tanto a questão do flicker. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão ver na disciplina de qualidade de energia, tá? Não é o nosso foco aqui. Compensadores do tipo reator saturado, também, já acabei de dar exemplo dele agora há pouco. Cargas conectadas via conversores, o que seria isso? Retificadores, motores CC e controladores. Tudo aquilo que eu uso para controlar motores, né? Para controlar a velocidade de motor, frenagem de motor,
Toda a parte eletrônica que eu uso, são os conversores, eles provocam distorção na forma de onda, porque eu pego um sinal, eu retifico esse sinal e eu jogo de volta no motor do jeito que eu necessito. Esse sinal, então, de corrente já não vai ser mais idêntico ao de tensão de entrada. Então, automaticamente, ele é não linear. Seria a mesma coisa do caso da fonte chaveada de computadores. Inversores, motores de indução. Então, motores de indução alimentado por inversores. Cicloconversores, para mim, da partida de motores. Fornos de indução. É o caso lá de cima, né? Então, eu posso estar controlando essa descarga lá dos fornos. Aí precisa entender um pouquinho mais de como funciona o forno de indução, que vai derrete, né, os aços, derrete sucata ou ferro, né, para poder fazer aquelas chapas de aço. Os reguladores, forno de indução controlado por reator saturado, cargas de aquecimento controlado por tiristores. Vamos pensar aqui num exemplo bem simples, chuveiros eletrônicos. Quem tiver chuveiro eletrônico usa um dimmer para dimerizar a tensão no resistência. Automaticamente, um dimmer, ele tem a mesma característica daquela carga que eu mostrei para vocês, que eu montei aqui no laboratório. Ele fica cortando o sinal de tensão na carga, consequentemente, o sinal de corrente tem a mesma forma de tensão cortada, então ele puxa da rede uma corrente cortada, consequentemente é uma carga não linear. Velocidade dos motores CA, controlados por tensão do estator, então aí toda a parte de controle de motores, né, tudo que envolve aí eletrônica ou qualquer alteração do sinal, também provoca distorção. Reguladores de tensão eletrônicos e a núcleo saturado, basicamente é o que está falando lá em cima, mas pode ter também os eletrônicos, que aqui no caso da Eletronorte ela tem um CCT e um RCT, que é um regulador eletrônico que faz o controle do ângulo de disparo de indutores e faz o controle de bancos de capacitores para ser inserido na rede. Tudo isso para controlar a tensão, ou para baixar ou para subir a tensão, eletronicamente. Claro que são equipamentos bem grandes, né? Não são coisas pequenininhas não. Os computadores que usam aí fontes chaveadas, que retificam o sinal retificado então provoca lá uma distorção da forma de onda. Você já deve ter visto isso lá na disciplina de eletrônica e deve estar vendo isso, ou vão ver na disciplina de eletrônica de potência também. Eletrodoméstico com fontes chaveadas, claro que os lineares não, tipo liquidificador, coisa que tem motor, não são cargas não lineares, mas tudo que for eletronicamente, tudo que tiver fonte chaveada, tudo que for bivolt, são cargas não lineares e provoca aí distorção da forma de onda. Aqui eu tenho só um exemplo mostrando o sentido de propagação da forma de onda. Então eu tenho a minha tensão senoidal, eu tenho a minha carga não linear, que seria um retificador, aqui poderia ser representado aqui para o nosso chuveiro eletrônico, tem um desenho aqui que representa a carga eletrônica, que tem aí então uma tensão distorcida no barramento. Por que essa tensão está distorcida em relação a essa? A gente já viu, né? Porque as correntes não lineares dessa carga, ao passar pela minha impedância, provoca aí o que então? Uma queda de tensão em cima do R e do L, provocando então uma distorção da minha tensão do lado da minha carga. Se eu for medir a tensão do lado da minha fonte, eu tenho a minha tensão senoidal. Vocês podem até fazer o teste. No próprio ATP, alimenta a minha carga não linear com a minha tensão senoidal. A minha tensão sempre vai ser senoidal na minha carga. Agora, coloca uma impedância antes da minha carga não linear e verifique a tensão antes e a tensão depois da minha impedância da minha linha, dos meus cabos. Vocês vão ver que a tensão do lado de cá ela vai ser não linear, já vai ter um percentual de distorção harmônica em função da circulação aí de correntes não lineares gerada pela minha fonte e não pela minha fonte que seria a minha concessionária. Minha fonte, eu falo, seria minha fonte de distorção, que é a minha carga não linear. Bom, apresentando um pouquinho então, pessoal, das cargas em si, as medições em forma de onda para vocês entenderem, né, para não ficar só naquela lista, eu começo pelos fornos a ar, que são as piores cargas para poder provocar aí distorção na forma de onda. Então, empresa siderúrgica, quando tem os fornos a arcos, ela tem um pátio gigantesco só de filtro, para filtrar as formas de ondas não lineares, né, para poder, isso que não vá isso para a rede e afete ali
as cargas na vizinhança. Você viu ali no exemplo anterior que um vizinho ali que tem uma carga linear, ele é afetado pela distorção harmônica da carga não linear. Então, nesse quesito também entra a questão de responsabilidade harmônica. Quem é o responsável pela distorção harmônica que está no barramento da minha indústria? É a minha indústria ou é o vizinho? Isso é um assunto que vem sendo discutido ainda bastante, tá? Foi assuntos aí de tese de doutorados, vocês podem estar consultando isso aí na internet, pode procurar pela a tese do Ivan Nunes Santos, que tenta provar da onde que vem a distorção harmônica encontrada no PAC. Então ele tenta mostrar uma metodologia que mede tensão e corrente, ele fala, ó, essa distorção harmônica está vindo da concessionária, ou essa distorção harmônica está vindo do cliente, né, da indústria. Então ele consegue fazer essa análise aí, porque daqui a um tempo a ANEEL vai querer taxar, vai querer cobrar quem polui a rede. Por isso que existe o PRODIST, por isso que existe limites de distorção. Só que como saber se a distorção está dentro da minha indústria, já que eu estou pegando um sinal não linear na entrada? Quem garante que esse sinal não linear é eu que estou provocando ele, ou é o meu vizinho, ou já está chegando para mim assim? Então, nos fornos a arcos, como já é uma carga conhecida e ela está ali para derreter aço, né? Vocês estão vendo ali a foto, né, dos eletrodos batendo no metal e espirra fogo para tudo quanto é lado. Eu não conheço de perto, mas já vi alguns vídeos e quem já foi diz que é um barulho estrondoso, né? Porque imagina, eu estou colocando eletrodos de contatos direto no metal e o metal provoca um curto-circuito entre um eletrodo e outro. E essa corrente elevada que passa no metal aquece até o ponto de derreter esse metal. E aí o que acontece? Essas cargas elas geram muita distorção harmônica. Vamos pegar aqui um exemplo da forma de onda. Olha uma situação aqui, ó, tensão e corrente no período de fusão. Significa o quê? Eu estou derretendo o metal. Não necessariamente eu tenho os 3 eletrodos, dependendo do modelo de forno, em contato ao mesmo tempo com o metal. Às vezes eu estou entre o eletrodo A e B, ou B e C, ou C e A, e isso vai ali afetando a forma de onda de corrente. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma forma de onda ali lida de 390 amperes, que é um valor até baixo, comparado com outras fotos, outros lugares que eu já vi de questões de 1000 amperes para cima, 3000, 6000 amperes de corrente. Então agora imagine essa corrente não linear, que tem tudo isso de harmônico, tá? Não apresentou aqui a fundamental, porque ela seria 100%, ok? Tirou ela para o gráfico ficar numa escala melhor de visualizar. Então agora imagine essa forma de onda de corrente passando pela impedância da linha da empresa, da concessionária. O quanto de distorção ia provocar de tensão para o lado de fora, né? Então aqui eu tenho a forma de onda de tensão, que vocês podem ver aí que existe a flutuação de tensão, que são os valores máximos, né, os picos não são idênticos. Essa flutuação de tensão provoca aí o flicker também. E aqui eu tenho a distorção de tensão, que eu preciso fazer aí a somatória de todas as ordens harmônicas para calcular qual que é a distorção harmônica total de tensão e a mesma forma aqui, qual que é a distorção harmônica total de corrente. Isso no período de fusão. Agora, no período de refino, o que seria o período de refino? É quando o metal já está praticamente todo líquido e os 3 eletrodos já estão imersos no metal líquido. A forma de onda já não é tão agressiva, né, de corrente. Eu tenho uma corrente menor até, e aí eu provoco uma distorção também menor. Quanto mais próximo da senoide eu tiver, menor a minha distorção da forma de onda. Vocês podem ver aqui que a amplitude antes aqui máxima, né, de tensão era 1.8, agora já é 0,9 em relação ao período de refino. Então, eu preciso fazer o quê? Filtrar esses sinais de forma que não polua a minha rede. No caso do forno a arco, porque já é um equipamento grande e as correntes são elevadas. Quanto maior a corrente, maior a distorção harmônica de tensão. Vamos pegar aqui, ó, a corrente a vazio de um transformador, que eu já vim usando como exemplo na aula. Olha a corrente a vazio aí. Vocês já devem ter visto isso lá com o professor de conversão. Se eu pegar essa forma de onda de corrente do transformador a vazio e fazer aí o Fourier dela, que seria apresentar meu espectro harmônico, né? Eu vou ter aqui 100% da fundamental, eu sempre vou considerar a fundamental como 100%, dela eu tenho 48% de terceira ordem, 20% de quinta e assim por diante. E aí eu tenho uma distorção total de corrente, ó, de 53%.
Então é aquilo que eu falei, transformador também a vazio não é legal. Eu falo isso por questão de a gente já ter visto isso já em consultorias. Em Tangará da Serra, houve uma situação de estar o pessoal levando choque nas cercas, né? Cercas convencional ali de gado. E aí, na hora de fazer a análise, fazer uma medição e monitorar, o que aconteceu? Em volta de Tangará da Serra tem muito assentamento rural. E cada casa, cada terreno ganhou um transformador de 3 kVA ou 5 kVA, não me recordo agora o valor, mas ele só tinha ali 2 bicos de luz, muitos dos moradores, né? Então eu tinha um monte de transformador operando a vazio, alimentando só 2, 3 pontos de luz, no máximo ali uma geladeira e não fica ligado o tempo todo. E aí essa distorção harmônica provocou aí a distorção harmônica de terceira ordem, que é uma sequência zero, e essa ordem harmônica de terceira vai para o terra. E aí esses terra estando ligados, né, corrente circulando pelo terra, até ele chegar de volta na concessionária, né, porque aí seria o retorno pelo terra, passando por essa cerca, quando tem contato com a parte aterrada, dava choque nas pessoas. E aí foi constatado que teria que dar um jeito de trocar esse monte de transformador a vazio por um transformador que atendesse mais casas. Foi a solução encontrada. Então, o transformador a vazio provoca muita distorção da forma de onda. Corrente em lâmpada fluorescente compacta. Olha aí como é que é a forma de onda de corrente da lâmpada fluorescente compacta. Aqui a gente já consegue ter uma visão do nosso assunto lá do final da disciplina, que é a eficiência energética. Quando eu falo eficiência energética, é fazer o mesmo trabalho com o menor consumo de energia. Então, se eu consigo acender uma lâmpada, clarear um ambiente, tá? E eu consumir menos potência, então como que eu calculo a potência ali? É a área da minha corrente vezes a minha tensão. Então, se ele está puxando só isso de corrente vezes a tensão, a potência ela é pequena, né? Aqui está dando como 27 watts comparado com uma lâmpada aí, se fosse incandescente, eu teria aqui uma lâmpada com a forma de onda de corrente em fase com a tensão, que daria aí 100 watts, 150 watts, dependendo do modelo de lâmpada que você colocar. Então, eu estou sendo mais eficiente, reduzindo então o que? A potência e tendo a mesma claridade que uma lâmpada de 100 watts, 150 watts. Só que, consequentemente, eu estou provocando o quê? Distorção harmônica na forma de onda. Agora imagina, se eu tenho várias lâmpadas ligadas, puxando essa mesma corrente, somando todas essas lâmpadas, passando pela rede, o que acontece? Vou provocar distorção na forma de onda de tensão, que consequentemente vai distorcer a forma de onda de cargas lineares. Então, fazendo aí o Fourier, eu tenho todas as ordens harmônicas ímpares. E olha a amplitude da forma de onda. Então, quanto mais próximo tiver da sinal da 60 Hz, da sinoidal, menor a minha distorção. Quanto menos o meu sinal parece com a minha sinoide, com a minha 60 Hz, maior vai ser a minha distorção harmônica total. Então, nesse caso, a distorção de corrente aqui, ó, que a medição foi de corrente, né? Eu tenho de 165% de distorção. Agora imagina se toda a residência tem quantas lâmpadas? Imagina tudo isso ligado na rede. Isso eu estou falando só de lâmpadas, tá? Então todas as cargas eletrônicas que veio no sentido de melhorar a eficiência energética no consumo, veio poluindo a rede, e isso é o que é tratado na disciplina de qualidade de energia. Bom, fonte chaveada, que seria a parte de computadores. Mesma coisa, eu tenho aqui um momento que o meu diodo entra em condução lá, né, para poder carregar os capacitores, e esses capacitores então fornecem energia para o computador. No próximo semiciclo, quando a tensão no anodo for maior que no catodo, novamente o diodo vai entrar em condução para carregar os capacitores, e aí acaba que esse diodo opera em pequenos intervalos. E aí a corrente também, ela só tem esse pulso, o suficiente para carregar meu capacitor, e consequentemente meu consumo também é menor. No caso aqui, 49 watts medido. E a distorção harmônica total, ó, 167. Professor, existe forma de fonte chaveada com distorção harmônica praticamente zero, fator de potência unitário? Existe. Se vocês pegarem uma fonte de computador e desmontar ela, você vai ver que dentro da placa da fonte tem alguns componentes que estão faltando.
Alguém aí já com certeza já desmontou uma fonte de computador e viu ali, ó, um capacitor, 2, 3 capacitor faltando aqui, uma peça faltando ali. Uai, será que os caras esqueceram de colocar essas peças aqui? Não. Na realidade, tem países que cobra que tem limites para distorções harmônicas, tem limite para fator de potência. E aquelas peças ali são as peças que as empresas colocam para ir para aqueles países que tem o limite. Os países que não têm limite de distorção harmônica, tipo o Brasil, para cargas ainda, eles não colocam, porque é um gasto a mais de componente. Por que eu vou vender uma fonte com fator de potência unitário se lá não cobra? Se eu posso vender uma fonte que tem um fator de potência 0,5, entendeu? Então, essa correção do fator de potência automaticamente já corrige essa forma de onda, já corrige também essa distorção harmônica de tensão, porque uma coisa está ligada à outra. E aí eles acabam não colocando porque vai ter um custo a mais, sendo que eles poderiam vender a fonte pelo mesmo preço sem aqueles componentes lá. Aparelho de televisão, tá aí a forma de onda, está mais próximo da senoide um pouco, então você consegue ver que a distorção harmônica já foi menor, mas ainda é em torno aí de 84% a distorção de corrente. Eu não estou falando nada de distorção de corrente, de tensão, porque eu não sei como esses testes foram realizados, porque essa distorção pode ter sido do barramento, tá? Não garanto que essa distorção foi causada pela essa corrente, porque a corrente ela é pequena. Para causar 0,7% de distorção da tensão no barramento da concessionária, é muita coisa, é muito. Imagina, a universidade aqui, ó, tem uma distorção de 1,6 a 1,8 dentro do nosso bloco da FAET. Para ter essa distorção, olha quanta carga a gente tem dentro da universidade. Então eu não garanto, né, porque esse material aqui é do Paulo, como que ele fez. Eu sei que lá na UFO existem fontes programáveis que fornecem sinal senoidal. E aí ele pode ter feito um ensaio com sinal senoidal de tensão, usado ali uma impedância para representar os condutores e ter medido então essa distorção de tensão em cima exatamente dessa carga. Aí sim, aí tudo bem, tá? Então fica aí essa análise, se essa medição já era do barramento ou se ele conseguiu medir usando a fonte programável lá do laboratório de qualidade de energia. Micro-ondas também provoca distorção, já bem menor, né, comparado com as outras. Então aí, ó, 30% de distorção de corrente e 0,82 de tensão. Pode ver que aumentou um pouquinho porque a corrente também é maior. Então vamos considerar aí que o Paulo conseguiu fazer lá a medição da distorção de tensão controlado no laboratório. Por que que deu maior? Porque a corrente da micro-ondas ela é maior, em torno aí de 18,75 amperes. Tá aqui o espectro harmônico, mostrando aí quais são as ordens harmônicas. Tá bem variado, né? Porque o sinal positivo aí ele tem uma diferença em relação ao sinal negativo. Então, quando acontece isso, ó, aparece aí várias ordens harmônicas que não seja só as ímpares. Vamos voltar nas anteriores. Aqui a forma de onda, basicamente ela é simétrica, positivo com negativo. Então, eu tenho só as ímpares. No computador, mesma coisa. Na lâmpada, mesma coisa. Então, se o sinal do semiciclo positivo não for necessariamente idêntico ao positivo, então você tem aí as ordens harmônicas pares também. Aqui eu tenho o exemplo do dimmer, que basicamente ele representa aquela carga que eu mostrei na aula do fator de potência. E aqui ele está dimerizando o sinal. Quanto maior a dimerização, quanto menor for o sinal equivalente a minha 60 Hz, maior vai ser a minha distorção harmônica. Olha aqui, ó. Sem dimerização, é que o dimmer, quando você compra ele na loja, ele não consegue liberar 100% da senoide. Esse é um defeito do dimmer que eu consegui resolver naquele equipamento que eu montei para a gente fazer estudo de qualidade de energia. Lá não tem esse problema, porque lá eu não usei tiristor igual é usado no dimmer, tá? E aí quando ele começa a dimerizar o sinal, ele parou aqui em 50%, ele teve então 89% de distorção, e ele dimerizou mais ainda, cortando mais ainda o sinal em cima da carga, né? Vamos supor que eu estou diminuindo o brilho da lâmpada, porque se eu estou diminuindo a corrente, eu estou diminuindo o brilho da lâmpada, então eu aumentei aí a distorção de forma de onda. Quanto mais longe eu estiver então do meu sinal de 60 Hz, da minha forma de onda senoidal, maior é a minha distorção harmônica. Aqui eu tenho a Soft Starter, aqui ele mostra a forma de onda 0,5 segundo após a partida, 1,5 segundo após a partida, e aqui em regime permanente, é claro que se for uma Soft Starter mesmo, ela vai sair fora da jogada e o motor vai ser ligado direto na rede.
mas na partida ela tem essa forma de onda. Agora, se for inversor de frequência, o inversor de frequência não pode sair, ele tem que ficar conectado naquele motor, porque ele pega o sinal CA, transforma o sinal em CC e volta a inverter para CA na frequência e amplitude que ele deseja, tá? Porque só assim ele consegue manter o torque no motor. Já a soft starter não. Soft starter ela é feita para partir motor a vazio. Depois que o motor parte, ela pode sair fora do motor, o motor pode ser ligado direto na rede. Um exemplo aqui, ó, de corrente harmônica de sequência zero. Vamos pegar a terceira ordem harmônica apenas. Eu tenho 3 lâmpadas incandescentes com as mesmas potências, mesmas características, ligadas aqui em estrela e o neutro, tá? Neutro aterrado. E eu tenho ali a corrente na fase A, fase B e fase C. Basicamente ali o valor máximo está dado em quê? Em PU de 1 PU, pico ali. E a corrente do neutro é igual a quanto? É igual a zero, porque o circuito é equilibrado. Cargas lineares, né? Lâmpada incandescente. Agora, se eu substituir esse mesmo circuito por lâmpadas fluorescentes compactas, que tem aquela forma de onda ilustrada ali de corrente, ó, figura da corrente A, corrente IB e corrente IC, e eu sei que ela é não linear. Se ela é não linear, ela tem todas as ordens ali, praticamente as ímpares que a gente viu lá atrás, né? Se ela tem as ímpares, então eu tenho sequência zero. E a terceira harmônica, que foi pego como exemplo aqui, é uma ordem de sequência zero. O que acontece? Ah, professor, não entendi a sequência zero. Vamos pensar assim, ó, a fundamental, que é a primeira ordem, é sequência positiva. A segunda ordem é sequência negativa. A terceira ordem é sequência zero. Aí volta a repetir. A quarta ordem é sequência positiva. A quinta ordem é sequência negativa. A sexta ordem é sequência zero. E aí volta a repetir de novo. Então seria sequência positiva, negativa e zero, partindo da ordem fundamental, tá? Então a minha terceira ordem, ela é uma ordem de sequência zero. Quando eu faço essa ligação e eu tenho uma medição ali dada, aqui não falou sem PU. Pelo jeito não, pelo jeito é amplitude mesmo, ó, 0,8 amperes, né, de pico. Quando faz a medição do neutro, vai encontrar essa forma de onda. E se vocês olharem, eu tenho mais corrente no neutro do que em cada fase. Por isso que o pessoal fala que antigamente o neutro era um condutor mais fino que o das fases. Hoje, o neutro está sendo colocado ou igual ou maior, né, em termos de bitola, de milímetros quadrados, do que os da fase, por causa de cargas não linear, por causa da corrente de sequência zero que passa pelo neutro. Isso também a gente falou em relação à aula passada, né, dos medidores, dos watímetros, quando eu tenho carga equilibrada ou desequilibrada, porque aí vai ter corrente circulando pelo neutro, e em algumas situações eu não posso usar lá os métodos dos 2 watímetros se eu tiver neutro, né, porque aí eu vou ter uma medição falha, porque eu não estou medindo a corrente de neutro. Ok? Então, olha aí a amplitude aí do sinal da corrente do neutro no circuito equilibrado com lâmpada fluorescente compacta ligado em estrela com neutro, estrela aterrado. Bom, falando um pouquinho em relação às formas de ondas, que eu já venho comentando, vamos fazer uma análise. Vamos supor que eu tenho uma forma de onda de um sinal não linear, tá? E aí eu vejo o seguinte situação. A área positiva, ela é igual à área negativa e existe uma simetria entre o eixo. O que acontece quando eu tenho isso? A outra coisa, se o θ ele for diferente de 120 graus. Já eu explico por que a gente faz a análise do θ 120. Quando eu tenho essa situação, eu vou ter a primeira ordem e todas as ímpares, todas as ordens ímpares, tá? Então, a área positiva é igual à área negativa e existe simetria. Agora, se o meu θ for 120 graus, que é a largura do pulso ali, que seria a largura da minha área, eu não vou ter a terceira nem múltiplas de 3. Por que isso, professor? Os retificadores de 6 pulsos, que a gente fala que é aquelas pontes trifásicas com 6 diodos, vocês vão ver isso lá em eletrônica de potência. Os retificadores de 6 pulsos, que é muito comum ser utilizado na indústria, ele tem a característica de 6K mais ou menos 1, as ordens harmônicas. O que seria isso? Como ele é de 6 pulsos, ele é 6K mais ou menos 1.
Se fosse um retificador de 12 pulsos ou 24 pulsos e assim por diante, eu vou ter aqui 12K mais ou menos 1, 24K mais ou menos 1. E quanto maior o número de pulso, mais longe eu vou deixando as minhas harmônicas. Isso é muito utilizado nos fornos a arcos. Lembra que eu falei que o forno a arco é um dos maiores causadores de distorção harmônica? E as minhas distorções harmônicas que mais prejudicam o meu sistema são aquelas mais próximas das 60 Hz, mais próximas da fundamental. Então, quanto mais longe eu jogar essa distorção harmônica, melhor. Então, eu vou dar o exemplo aqui, ó, do 6K mais ou menos 1. Ele gera harmônica, então, se eu falar que o meu K ele é um número que vai de 1 até o valor que eu desejo, tá? Então, se o K valer 1, 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, eu tenho quanto? 7. 6 menos 1, eu tenho 5. Se o K valer 2, 2 vezes 6, 12. 12 menos 1, 11. 12 mais 1, 13. Então, eu tenho harmônicas de quinta, sétima, 11ª, 13ª. Então, está aqui, ó, quinta, sétima, 11ª, 13ª e assim por diante. Se o meu K valer 3 agora, vai ser quanto? 3 vezes 6, 18. 18 menos 1, 18 mais 1. Então, se o meu θ for 120 graus, porque a condução do retificador de 6 pulsos, a gente vai ver que é de 120 graus cada pulso. Eu tenho 120 graus no positivo e 120 graus no negativo. Isso aqui corresponde a um intervalo de 120 graus. Eu vou ter essas características de distorções harmônicas. Vamos apagar aqui para ver os restantes. Então, no forno a arco, quanto maior o número de pulso, mais longe eu vou deixar a minha distorção harmônica. Imagina aí, então, um forno a arco de 36 pulsos. 36 menos 1 dá quanto? 35. E 36 mais 1, 37. Então, eu já estou jogando as harmônicas lá para cima. Essas harmônicas afetam bem menos a minha forma de onda da fundamental. As que mais afetam são as mais próximas da minha ordem fundamental. Por isso que a gente trabalha, às vezes, com inversor de alta frequência, porque a alta frequência é mais fácil de você filtrar. Você coloca um filtro lá para filtrar as altas frequências e está tudo resolvido. Bom, vamos ver aqui, então, ao outro gráfico. Vamos pensar aqui que eu tenho uma área positiva igual a uma área negativa, mas existe ali uma assimetria do sinal. Quando eu tenho isso e meu ângulo também for diferente de 120, eu tenho todas as ordens harmônicas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tanto par como ímpar, certo? E se o ângulo for de 120 graus? Se esse ângulo for de 120 graus, eu não tenho terceira e nem múltipla de 3. Lembra? Se o ângulo for de 120 graus, eu não tenho terceira e nem as múltiplas de 3, que é o quê? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, né? E assim por diante. Corta todas as terceiras e múltiplas de 3 se for um ângulo de 120 graus. Fazendo uma última análise, eu tenho a seguinte situação. Uma área a mais positiva, a área do semiciclo positivo, diferente da área do semiciclo negativo. E existe ainda também, em consequência, a assimetria. Já que as áreas são diferentes, vai ter assimetria. Θ, então, vai ser diferente, θ1, θ2. Porque as áreas são diferentes, provavelmente o θ também vai ser diferente. Nessa situação, eu tenho todas as ordens harmônicas até a componente DC. Se as áreas são diferentes, está tendo um deslocamento da forma de onda. Né? Quando eu calcular o valor médio ali, vai ter um deslocamento. Então, eu tenho nível DC. Então, a componente 0 também entra aqui nessa situação. Fazendo um resumão, então, aí, em relação ao que a gente encontrou, vamos fazer o seguinte. Primeira análise. Se a forma de onda for uma imagem espelhada em 180 graus, então são eliminadas todas as harmônicas pares. Né? O semiciclo positivo foi igual ao negativo, some todas as pares. Segunda análise. Se a área positiva for igual à área negativa, não tem componentes contínuas. Certo? Então, se as áreas forem iguais, eu já não tenho componente DC. Mas não é espelhada, então eu tenho as componentes pares. Eu não tenho DC, mas eu tenho as componentes pares. Se a área 1, que é positiva, for igual à negativa, eu não tenho componente DC. Beleza. E é espelhada, quer dizer, ela tem simetria, então eu não tenho as componentes pares, só tenho as ímpares, mas é fundamental. Se o ângulo for de 120 graus de largura, de pulso, então eu não tenho terceira e nem a múltipla de 3. Agora, se não tiver
nada equivalente como a área positiva e com a negativa, for totalmente aleatório uma da outra, eu tenho todas as ordens harmônicas até a componente DC. Decomposição da forma de onda não senoidal. A gente já falou um pouquinho, mas só resumidamente aqui, eu tenho o sinal de 60 Hz, que é 100 seno de 377 vezes T. Eu tenho a terceira ordem, então vai ficar como sinal 15 seno de 3 vezes 377 vezes T. E 30 vezes seno de 5 vezes 377 vezes T, formando então o meu sinal da onda preta ali. Eu tenho todas elas, né, somada a primeira ordem, a terceira e a quinta ordem, fazendo aí o nosso Fourier, tá? Por isso que eu falei que fica mais fácil trabalhar com isso aí na hora de resolver os problemas. Se quiser achar o valor em PU, né, o Paulo colocou aqui como calcular o valor em PU, basta você pegar o seu sinal e dividir pela fundamental. Então, 60 Hz por 60 seria aqui o meu valor 1, seria a minha primeira ordem harmônica. Né? Como que ele achou a terceira ordem harmônica? 180 dividido por 60. A gente já fez isso lá atrás, né? Só que aqui acaba aparecendo de novo como que ele chegou aí o valor de terceira ordem, quinta ordem para vocês. Análise de circuitos elétricos com excitação não senoidal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar esse diagrama. Eu tenho um sinal aqui, que está sendo alimentado uma rede, certo? Eu tenho uma corrente de T, que é o somatório aí de todas as ordens harmônicas. Eu posso fazer o que então? Separar essa fonte em fontes que representam o meu sinal original, certo? Vamos pensar aqui que essa fonte aqui seria minha tensão lá no ponto de acoplamento comum que está alimentando a minha carga da rede. Então eu vou ter aqui uma componente DC, caso tenha, eu vou ter minhas 60 Hz e vou ter aí as minhas múltiplas de 60, certo? Quando eu vou fazer, então, a minha análise, eu vou ter que fazer a minha superposição, analisar fonte a fonte, cada um com a sua carga. Por quê? Porque as impedâncias vão mudar de acordo com a frequência. A minha reatância indutiva, a reatância capacitiva vão ser afetadas do meu circuito. Então eu vou ter que fazer análise para cada frequência, para cada ordem, e depois fazer a composição de tudo isso aí. Isso a gente vai ver no exercício da próxima aula. Então, como é que fica o comportamento das redes elétricas quando eu tenho distorção harmônica? Vamos analisar aqui o efeito em cima da resistência, da nossa indutância e nossa capacitância da rede. Vamos pensar aqui no nosso resistor. O que acontece? Quando eu tenho uma variação da frequência, eu tenho uma concentração da minha corrente na superfície do condutor. Não que a frequência vai alterar a minha resistência do meu resistor, da minha impedância. O que vai afetar é o quê? Que como está concentrando mais corrente na superfície do condutor, conforme aumenta, vamos pensar aqui que se eu tivesse corrente contínua, né, eu estaria usando todo o meu condutor ali. Mas quando eu começo a colocar uma frequência 60 Hz, eu tenho um espalhamento mais para a superfície. Aqui eu tenho 1000 Hz e aqui eu tenho 4000 kHz. Dá para vocês verem aí que a mesma corrente, uma ela ocupa o condutor todo e a outra ela vai ocupando a superfície. Como que a gente chama isso? Chama de efeito pelicular, né? Ou efeito skin. Então, se você fizer uma análise aí da sua relação, de acordo com o seu condutor, 300 milímetros aqui, a relação entre a resistência na frequência de 60 Hz para a resistência contínua e 300 Hz para a resistência aqui com tensão contínua, você vai ver aí o quanto que muda esse valor de resistência, teoricamente não pelo fato de alterar a resistência, mas sim pelo fato da corrente se concentrar na superfície, na periferia do seu condutor. Já no valor da indutância, o que acontece? O valor da reatância indutiva ela já varia diretamente com a frequência. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, J, ômega L, né? E o ômega depende de quem? Da frequência, certo? Ó, nossa frequência é 60 Hz. Então, quando eu estou trabalhando com ordens harmônicas, eu tenho que multiplicar a reatância indutiva pela ordem harmônica também. Então, a minha reatância indutiva para a ordem, sei lá, terceira ordem, vai ser o JH, que é a terceira ordem, vezes o XL da primeira ordem. A mesma coisa acontece com o capacitor. Só que o capacitor, em vez de você multiplicar, né, pela equação, a frequência está embaixo, eu tenho que dividir o XC da primeira ordem para a ordem que eu desejo. Então, se a gente analisar isso graficamente, como que ficaria o comportamento? A resistência, ela não altera com a frequência. A gente viu que o que altera é o fato da corrente ir para a superfície, né? E isso, claro, vai afetar ali
é o quanto de corrente que vai passar pelo condutor. Já a reatância indutiva, ela cresce linearmente com quem? Com o meu aumento da minha frequência. E o meu capacitor, a minha reatância capacitiva, ela diminui com o aumento da minha frequência. Existe um ponto que a gente chama de um ponto de ressonância, que é quando a minha reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, dependendo da minha frequência. E quando provoca essa ressonância, pode provocar aí muitos estragos no meu circuito. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente dimensiona banco de capacitores para corrigir fator de potência em circuitos que têm correntes não lineares. Precisa ser analisado qual que é o ponto de ressonância. E esse banco de capacitor tem que ser dimensionado de forma que ele fique longe desse ponto de ressonância. Porque se acontecer isso, você vai ter aí praticamente um curto-circuito, né? Porque aí você iguala a reatância indutiva, iguala a reatância capacitiva e você vai ter aí uma situação indesejada no seu circuito. Nós vamos ver isso mais para frente em um exemplo que eu fiz com vocês, para vocês, e a gente vai fazer a simulação de uma correção de fator de potência onde a gente tem distorções harmônicas e vamos ver o que acontece. Aqui está as equações, né, mostrando então que o XL para a ordem H, ou sei lá, pode ser terceira, quinta, depende da ordem, por isso que ficou em H, é você pegar a sua reatância indutiva e multiplicar então pela ordem, tá? E no caso do capacitor, você tem que dividir aquela reatância pela ordem harmônica. Nosso exemplo numérico da próxima aula vai mostrar exatamente isso, então não se preocupe que a gente vai ver isso na parte matemática. Bom, e para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de sinais não senoidais em sistema de potência. Só para vocês ter o conhecimento, né? Eu sei que vocês já sabem, mas só para a gente se posicionar aqui no que a gente pode encontrar pela frente, tá? Eu tenho aqui um circuito então trifásico, tá? Eu tenho aqui cargas trifásicas não lineares equilibradas. Então a gente viu ali no caso das lâmpadas compactas, né? Foi montado lá um circuito trifásico equilibrado. Quando eu tenho essa situação, o que a gente vai ter? As formas de onda de uns pouquinho de corrente, né? Corrente A, e B e C. E eu tenho que fazer o Fourier, eu vou ter então as ordens harmônicas. Tá? Foi dado aqui no exemplo aqui que eu tenho segunda, terceira, quarta, quinta. E eu não posso esquecer de estar multiplicando então esse sinal. Vamos analisar um pouco mais com calma. Vamos pegar aqui a fase A. Eu tenho a corrente máxima na fase A, seno de ômega de t, mais a corrente máxima de segunda ordem, seno de 2 ômega de t e assim por diante. Tá? Na fase B, eu tenho a corrente na fundamental, né, máxima, seno de ômega de t menos 120, na fase C mais 120. Mais, né, no caso aqui eu vou somar com a corrente de segunda ordem máxima, seno de 2 ômega de t menos 120. Então eu vou ter que multiplicar esse valor. Lembra então que essa questão da frequência vai alterar aqui em função da minha ordem harmônica. E a mesma análise para os demais. Isso quando eu tenho o quê? Uma carga equilibrada, ok? Então o que acontece aqui? Quando eu tenho uma carga equilibrada, eu vou ter aí a minha sequência positiva, minha sequência negativa e a minha sequência zero, quando a minha carga ela é não linear. Vamos devagar. Na sequência positiva eu falei para vocês, lembra lá atrás? Sequência positiva, negativa e zero. Então vem aqui a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aí volta a repetir. Ó, então primeira ordem positiva, segunda ordem negativa, terceira ordem é zero. Aí volta a repetir. Quarta ordem é positiva, quinta ordem negativa, sexta ordem é zero. E volta de novo. Então a sequência positiva, ela vai girar no sentido anti-horário, né? Cada um com a sua velocidade ômega. Então no caso aqui foi representado pela corrente da fundamental. Então é ômega. Se fosse 4, seria 4 ômega, né? A quarta ordem seria 4 ômega, defasado aí de 120 graus, ok? A sequência negativa, ela vai girar no sentido horário. Aqui foi dada a segunda ordem, então aí a velocidade de 2 ômega. E aí foi listado aqui quais são as de sequências negativas. A de sequência positiva está todo mundo apontado para o mesmo lado. Imagina que, lá no nosso caso, a corrente de nêutron, está todo mundo ir para o neutro. Então, o defasamento entre elas é zero, mas elas giram aí na velocidade também de acordo com a ordem harmônica. Aqui foi dada a terceira, 3 ômega de t. Então, todos os fasores aqui giram na velocidade de 3 ômega, que é a terceira ordem harmônica
que aí tem a sua amplitude, tá? Isso então para carga não linear e que seja equilibrada. Agora, já para uma carga trifásica não linear e desequilibrada, o que eu vou ter aí? Eu já vou ter que fazer a decomposição das componentes simétricas, né? Eu vou passar a ter aí na fase A, na ordem 1, eu vou ter que ter a componente positiva, a componente negativa e a componente zero. Então, eu vou ter que fazer isso para cada ordem. Lembra que eu falei para vocês que o terceiro harmônico fica preso no delta porque ele é de sequência zero? Certo? Isso quando é um sistema equilibrado. Agora, num sistema desequilibrado, a terceira harmônica vai ter uma sequência positiva, uma sequência negativa e uma sequência zero. Então, a sequência positiva e a negativa de terceira ordem vai sair do delta. Eu sei que eu estou forçando um pouco a cabeça de vocês com tanta informação, mas vocês vão ver isso com mais calma lá na disciplina de qualidade de energia. Eu só quis trazer para vocês aqui, para vocês verem como que é complexo o sistema de medição. Então eu tenho que analisar se o sistema é equilibrado ou não, desequilibrado ou não, se tem assimetria ou não, tá? E isso tudo vai afetar aí a questão da medição. Ah, professor, mas eu vou pôr o medidor lá e medir. Então, mas seu medidor tem capacidade para medir dessa forma? Tá? Por isso que existe aí uma infinidade de medidores, por isso que tem medidores aí que custam o preço de um carro, tá? Porque tem a capacidade de medir sistemas mais complexos como esse, ok? E aí tem que ser feita a aferição, tem que ser feita calibração, e tem que ser emitido um certificado em relação a esses medidores para comprovar que eles realmente fazem esse tipo de medição. E como que é feito esses testes, professor? Ele é levado numa empresa, tá? Vou falar isso porque a UFO, o Laboratório de Qualidade de Energia da UFO, ele faz certificação de medidores de qualidade de energia, porque aqui já estou medindo qualidade de energia, e lá eles fazem uma bateria de teste onde eles simulam essas situações na fonte programável, tá? O fabricante do medidor, ele não sabe qual que é a situação que ele está, ele recebe então um caderno onde ele tem todas as baterias de teste que vai ser feito, e ele tem um campo para ser preenchido manualmente pelo fabricante do medidor ou representante de qual é o valor daquela variável que está sendo medida. É claro que o pessoal que está fazendo os testes sabe porque foi programado isso na fonte programável. E depois eles vão checar, num segundo momento, se o medidor daquela empresa mediu correto os valores. E aí ele vai dar a certificação para aquele medidor se ele atingir uma pontuação limite, e ele vai indicar para a pessoa depois, para o fabricante, quais foram os pontos falhos, qual foi o ponto que não foi medido adequadamente. Então, quando acontece a situação de ter esse desequilíbrio, né, e a carga ainda ser não linear, eu tenho que fazer toda aquela questão das componentes simétricas, achar as componentes de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Certo? Não vou entrar em detalhe, porque isso aqui vocês vão ver lá em qualidade de energia, vão ver isso aqui lá em análise, né, quando vai fazer análise de curto-circuito. Então não é o foco da minha disciplina, não é o foco de medidas, é só para vocês terem noção do que espera vocês pela frente, tá? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho. Na próxima aula a gente já fala um pouquinho sobre a questão de medição True RMS e o que o PRODIST fala em relação às medições de sinais não lineares e também as normas europeias e americanas, tá? Forte abraço então, até a próxima aula.